Oi, som, teste. Outlet, na rua Peregrino de Carvalho, 162, esquina com o Duque de Caxias. Oi, som, teste. Mega Mix Outlet, comprar barato. Oi, som. Boa tarde. A paz do nosso Senhor. Oi, som. Boa tarde. Bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele possa te abençoar nesta manhã. Estou aqui para anunciar o Evangelho de Cristo para vocês, que é o poder da salvação para aqueles que creem. Porém, os que não crerem, é condenação. Jesus Cristo, Ele veio para dar a salvação a todos aqueles que vieram a crer nele. Como está escrito lá no capítulo 16, 15 de Marcos, que diz assim: ide por todo mundo. Isso foi após a ressurreição de Cristo. Ide por todo mundo, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo, porém os que não crerem serão condenados. Há uma condenação para os desobedientes, para os rebeldes, ou melhor dizendo, para os bodes. Como fala lá no capítulo 25 de Mateus, que Deus vai pôr os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, e Ele vai condenar os bodes e as ovelhas vão ser salvas, Então foi para isso que Ele veio. Por isso que Deus enviou o seu Filho para isso, para salvar a todos aqueles que vieram a crer nele, porque Ele foi expiação pelos nossos pecados. Não é por todo mundo, mas para aqueles que vão crer nele, como eu estou falando, porque os que não vieram a crer nele, infelizmente, vão ser condenados. Infelizmente, as pessoas estão seguindo o quê? Uma porta larga, uma porta que conduz aonde? Ao inferno, a idolatria. Estão seguindo idolatria. É Natal, aí depois vem o Carnaval, aí depois vem o São João, e as pessoas descendo ao inferno. Por quê? Não querem obedecer a Deus, não querem ser obedientes à sua palavra. E idolatria é rebeldia, Paulo, ele fala lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim, ele já vai logo direto: portanto, meus amados, fugir da idolatria, Vocês devem fugir da idolatria, fugir das imagens de escultura, desses deuses que não são deuses, mas são demônios. Você deve fugir de adoração à imagem de escultura, Aparecida, São João, Aí teve aí Iemanjá, quase que eu ia sendo preso lá de novo, porque quando a gente prega sobre a idolatria, os pessoal é rebelde, Se a gente prega sobre essas pragas dessas imagens de escultura, aí já vem logo tolerância religiosa para você, porque essa questão de tolerância religiosa foi criada por quem? Por políticos maçons, políticos que estão lá dentro do sistema, adorando o que? Demônio. Os mesmos que adoram lá o tal do Cadu, que é alguém que está dentro da maçonaria. Já fui ameaçado já. Se matar, vai matar só o corpo, porém a alma vai ser salva. Porque eu não tenho medo do sistema, eu não tenho medo de liderança religiosa. Hoje você vê muitas religiões, é catolicismo romano, a igrejas evangélicas. O mais que tem hoje, cada bairro hoje, um bairro que tiver 50 pessoas tem umas 3 igrejas evangélicas. Tudo o que? Para a ganância do homem. Porque lá em 2 Pedro capítulo 2 falou, isso Pedro falando, no final dos tempos vão vir muitos falsos profetas, porque assim no passado houve, e vão introduzir heresia de perdição, que é heresia. Vão introduzir palavras que não condizem segundo a Bíblia, da dízimo, você deve guardar sábado, você deve ir para dentro de um sistema, igreja, ali não é igreja, ali é CNPJ, a empresa, para construir uma empresa como aquela da Universal ali, tem que ter o CNPJ, tem que ser empresário, tem que ser, como é que se diz? Esqueci o nome, pessoa jurídica.
Né? Como é o caso do Edir Macedo, ali é empresário. Aí você fez uma empresa, Universal, do rei do Edir Macedo. Você acha que a igreja, a empresa da Record foi comprada como? Sabe como foi comprada? A empresa da Record? Você que está lá dentro, escuta bem que eu vou falar para você. A empresa, a Record, foi comprada com dinheiro de narcotráfico. Isso aí passou lá nos anos 90 pela Rede Globo, mas infelizmente as pessoas esquecem, aí vai lá para dentro. Né? Foi comprado com dinheiro de narcotráfico, né? Que veio de fora, não foi dinheiro daqui narcotráfico, traficante daqui do Brasil não, veio dinheiro de fora para comprar a Rede Record. Isso aí foi denunciado pela Globo, passou na Globo. Está na internet, basta você falar, botar lá como foi comprada a Rede Record. Aí você vai ver dinheiro de narcotráfico. Né? Eu estava pregando ali de frente à Universal ali, o pastor ele ficou com raiva, saiu para fora, ficou gritando, falando um bocado de besteira, eu nem aí. Eu digo, se arrependa, porque você é estelionatário. Né? Ensinando o povo levar dízimo, dinheiro para vocês aí, e vocês luxando, indo para onde? Para o restaurante na praia. Eu encontrei com o pastor lá na praia, ficou rindo quando eu estava pregando. Né? Pegou o Uber e foi embora. Foi domingo, há mais ou menos umas 3 semanas atrás. Né? Por quê? Porque esses caras, para você que não sabe, eles ganham salário. E o salário não é saláriozinho não, o salário ganha eu e você. Esses caras ganham alto salário. É 20 mil, 30 mil, e muitos deles têm empresa. Bota pessoas como laranja lá, eu digo isso porque eu sei. Tem a denúncia aí, baixa vocês. Eu vou dizer um canal aqui de ex-pastor, ex-bispo da Universal. Né? O primeiro que eu assisti, Nathan Silva. O segundo, Davi Vieira. Baixa vocês lá, Davi Vieira, ex-bispo da Universal. O outro, Marcelo Roque. Marcelo Roque, estão tudo denunciando as práticas que ele faz lá dentro. O Edir Macedo, para você que não sabe, ele é maçom, ele não acredita em Jesus Cristo, ele acredita no diabo, em mamão, porque o negócio dele é dinheiro. Né? E Jesus Cristo diz, você não pode servir a 2 senhores, ou você serve a mim, ou serve ao diabo, ou você serve a mamão ou a Deus. Né? E muitos estão caminhando para a porta larga. Muitos evangélicos estão introduzindo dentro desse sistema, seja Testemunha de Jeová, Adventista, Assembleia de Deus, tudo para ganância. Esses caras são bandidos estelionatários. Se tem pastor aqui, o problema é seu. Eu tenho que falar a verdade para você. Prega a verdade. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento que era levado para os levitas, os órfãos e as viúvas. Agora eu te pergunto, quando esse dinheiro vai lá para dentro, você vê ele ajudando os órfãos e as viúvas? Claro que não é alimento, não é dinheiro, como eu estou falando, era alimento. Né? Você vê ele fazendo isso e ele diz que é levita, não é levita. Esses caras nunca foi levita, não é para construir templo. A gente está vivendo o tempo da graça, nós somos o templo do Espírito Santo. Como fala lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós. Né? Assim como fala lá no capítulo 6 também, de 1 Coríntios, como lá em 1 Pedro, também fala que nós somos casas espirituais, igreja. Não é templo, erra você falar que aquilo ali é igreja. Não, eu vou levar meu dízimo para a igreja, para Deus. Não, Deus não quer teu dinheiro para Deus é lixo. Ele só se torna abençoado, sabe como? Quando você pega esse dinheiro, compra um alimento e dá para o morador de rua, pronto, é abençoado. Agora se tu pega esse teu dinheiro e vai levar para Deus, tu está sendo maldito diante dele. Sabe por quê? Presta atenção, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, presta atenção o que está escrito aqui. Segurar para você, irmão. Segurar o microfone. A mesma aquele ligado, viu? Aqui! Pode deixar.
pode segurar. Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe, viu? Aqui, ó, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 22, né? Mas você pode ler a partir do versículo 16 para você compreender. Vou dar só um resumo. Paulo, ele foi para uma cidade chamada Atenas, né? E lá ele começou, né? Entrou ali, estava ali reunido ali com os atenienses, né? E Paulo falou na cara deles. Às vezes as pessoas dizem: ah, irmão, não é para pregar, falar diretamente para o sistema, não é para pregar sobre a idolatria, não é para pregar sobre isso, sobre aquilo, não. Deus pediu para a gente pregar sim. Não venha com esse negócio de tolerância religiosa, se fala dos homossexuais, homofobia, porque a Bíblia fala. O problema é que os líderes são covardes. São covardes. A Bíblia fala sobre a idolatria sim. E se eu quiser aqui falar da Aparecida, eu vou falar. Se eu quiser falar aqui do Papa, que é aquele endemoniado lá, que não tem nada de santo, né? Usa uma bata para se mostrar ser santo, não. Aquilo ali vai te levar para o inferno, ele está indo para o inferno. E você está indo no caminho dele também, se você adora uma imagem de escultura. A gente tem que pregar sim. E Paulo pregou para os atenienses idólatras. Presta atenção no que foi que ele disse. Então ele reuniu ali com os atenienses, né? E ele disse isso aqui, ó, versículo 22 do capítulo 17 de Atos. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, né? Presta atenção. Pois caminhando eu pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração, né? Seus ídolos, seus objetos de adoração. E encontrei até um altar com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido, né? Eles eram tão idólatras que eles colocaram lá objeto de adoração, imagem de escultura, texto, né? Voto, ensinando as pessoas a dar voto, né? Colocando uns cartazes dizendo: ó, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Claro, ele quer salvar, né? Mas o problema é que as pessoas só querem pregar um Jesus que só salva. Mas você tem que entender uma coisa, que Jesus também condena. E ele vai vir lá no capítulo 20 para condenar, porque foi dada autoridade a ele em cima do céu e na terra. E aqueles que não tiver crendo nele, não tiver no caminho dele, infelizmente ele vai lançar no inferno, né? Então Paulo disse isso aqui, ó: observei cautelosamente, né, os seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente a quem cultuais em vossa ignorância. Ou seja, ele estava ali cultuando aqueles ídolos na ignorância, achando que era Deus. É a mesma coisa você chegar de frente com uma Aparecida e falar: ó, Aparecida, Nossa Senhora, você é nossa deusa. Não, aquilo é um demônio. Vale Oséias 4:12. Fala que por trás das imagens de escultura há espírito de prostituição, de feitiçaria. Assim como fala lá no capítulo 10, né, de 1 Coríntios. Fala que quem presta culto a ídolos não está prestando culto a Deus, mas a quem, irmão? A demônios. Se você se prostra diante de um São Jorge, né, de uma Maria que está morta, que é um gesso, se você se prostra, né, diante da Iemanjá, você quer dar macumba, né, você está se prostrando diante do diabo. E quem presta culto a ídolos não está prestando culto a Deus, mas a demônios, né? Então Paulo disse assim: ó, Deus, aqui, ó: ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita. Corre lá para comprar barato, pode pesquisar preço, mas antes, vai lá no Atacadão, você quando entrar, você já para lá, porque preços nunca viram. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuário produzido por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens.
porque tenho muito. Deus, ele não é servido por você. Quando você diz que vai levar dinheiro para Deus, você está levando dinheiro, sabe para quem? Para bandido, estelionatário, seja ele quem for. Na sua primeira compra. A sua adoração tem que ser unicamente a Deus. E se você quer fazer alguma coisa para Deus, você tem que fazer para a pessoa que está do seu lado. Você tem que ajudar a pessoa que está do seu lado. Porque como está escrito lá no capítulo 25 de Mateus, eu vou ler para você lá, deixa eu concluir aqui. Mauricinho, você vai encontrar Ele também não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de água, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas. Está falando de quem? De um só homem, de Adão e de Eva. Hoje essa criação que existe hoje é tudo obra da mão de Deus, que Deus criou Adão e Eva e daí multiplicou sobre a terra a humanidade. Né? Se você for ver, Deus, quando ele criou o homem, lá no capítulo 6 fala, né, que o homem começou a se inclinar para o mal, e seu pensamento era só apenas para fazer o mal. Então Deus disse, eu decidi dar cabo da humanidade, porque eu vejo que essa humanidade é só inclinada para o mal, para fazer o mal. Né? Eu me arrependo de ter feito o homem. Deus falou isso, fala lá capítulo 6 de Gênesis. Então Deus fez o quê? Pescar em chuva, né? Exceto quem? Que sobreviveu ali? Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as 3 mulheres do filho dele, quando foram os únicos sobreviventes. O resto morreram tudinho. Então daí começou uma nova geração, através de quem? De Noé e dos filhos dele. Né? Por isso que há essa humanidade hoje. E Deus disse, da mesma forma como eu destruí a terra com água, eu não vou destruir mais com água. Agora vai ser como, irmão? Vai ser agora com fogo. Deus vai queimar essa humanidade, sabe com o quê? Com fogo. Está lá escrito em capítulo 3 de 2 Pedro, né? Que diz que essa terra está reservada para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que praticam imoralidade sexual, aqueles que estão na idolatria, aqueles que estão na feitiçaria, adorando o diabo lá, na Umbanda, né? Aqueles que é homossexual, seja homem com mulher com mulher, porque Deus fez homem e mulher, Deus não fez homem com homem, nem mulher com mulher. Né? Deus vai salvar homem e mulher. Os imorais vão ser lançados no inferno. Está escrito, basta você ler capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Assim como você pode ler também Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Assim também capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9. Né? Deus fala que os ímpios não têm herança no reino de Deus. Né? Se não tem herança no reino de Deus, então vai para onde? Vai para o céu não, que nada lá, que lá em cima, nada do que é imundo vai reinar lá, nada do que é imundo vai entrar no céu. Carne e sangue não pode reinar o céu, né? Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Capítulo 59 de Isaías fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Né? Se você está no pecado, você está separado da glória de Deus. Você vai ser o quê? Condenado. Né? E lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Né? Então, como o pecado, o salário que você vai receber como pecado é a morte. Né? E lá no capítulo 6 de Gálatas, fala que aqueles que inclinam para a carne vai colher morte. E o que planta para a vida, para o Espírito, vai colher o quê? A vida eterna. Você está plantando o quê? Para a carne? Para a carne ou para o Espírito? Né? Você está plantando o quê? Para a idolatria? Ou para o reino, ou para a graça? Você está buscando a graça do reino de Deus? Ou a graça terrena? Ou a desgraça terrena, melhor dizendo? Né? Porque pela graça você só é salvo. É pela graça, mediante o quê? Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor, único. Apesar que tem doutrinas que não gostam de Deus, não gostam de Jesus Cristo. Prefere adorar o diabo, prefere
deve ser escravo de homens, né? Você sabe que essa doutrina que eu estou falando, que não gosta de Jesus Cristo, antes é inimigo da cruz, né? A gente não deve ser inimigo da cruz, né? A gente tem que agradecer ao Senhor por Ele ter salvo a gente, né? Imagina aí, né? Se você não vem para Cristo, você mora eternamente no inferno, né? Rapaz, meu irmão, né? Então você deve buscar unicamente a Deus, porque Ele é o único que pode salvar do inferno. Capítulo 25 de Mateus, né? Presta atenção. Uma coisa eu tenho para falar. Isso aqui não vai dar dinheiro não, viu? Isso aqui que eu estou pregando. Agora se eu pregar mentira para você, botar uma caixinha aqui, pode ter certeza, eu vou encher de dinheiro. Isso é borra de dinheiro. Porque o pessoal está acostumado, infelizmente, com mentira. Por isso que existe hoje muito estelionatário, muita gente abrindo o templo. Por quê? Porque é fácil ser enganado por esses caras. Porque o pessoal é analfabeto em Bíblia, não quer ler a Bíblia. Né? Qualquer pessoa que chega para você e diz, ó, meu irmão, você é uma bênção, você vai morar no céu. Aí às vezes o cara está na prostituição, está na idolatria, né? Está na feitiçaria, como é o caso daquele Bruno Leonardo lá, que só fala mentira, milhões e milhões de seguidores, né? Ensinando o povo a fazer voto, ensinando o povo, né, a levar dinheiro para ele, três semanas de campanha, e o povo sendo enganado, o povo na idolatria, o povo na bebida, o povo nas drogas, e sendo enganado, indo para o inferno por quê? Não quer se arrepender, né? E aqui eu não tenho que falar nada para agradar ninguém não, eu tenho que falar a verdade para você, doa quem doer, né? Eu já fui ameaçado, sou ameaçado até agora. Se for para me prender, vai me prender, eu não estou nem aí, né? Pastores já fizeram o gesto de arma para mim já. Vai só fazer o gesto, que vai matar, mata. Que tem pastor que anda armado. Para você ter um salvo. O Sila Malafaia mesmo disse, eu ando armado, né? O bandido lá, o estelionatário, que gosta de política, né? O fariseu, né? Porque política e religião andam junto. É fariseísmo e herodiano, né? Política envolvida com facções. Tem uma nova facção aí agora que está chegando, que está espalhando, que é a facção de Israel, que estão pintando agora os muros. Lá no bairro onde eu moro está assim, pintaram o muro e estão colocando Deus não sei o que, e colocando aquele desenho lá da estrela de Rafã, né? Que é a estrela de Moloco, o pessoal adorando o diabo, né? Facções religiosas e facções estão envolvidas com isso, viu? Você vê os pessoal das facções religiosas pregando para um drogado, dizendo para ele se arrepender, senão ele vai para o inferno. Ele não prega porque tem medo de ameaça, tem medo de ser morto, né? Lá onde eu moro tem facções, eu passo por eles, falo, mas não quero conversa com nenhum deles. Conversa que eu digo assim, andar com eles, mas eu tenho que pregar a verdade para eles se arrepender, porque as drogas vão levar para o inferno, né? E tem que se arrepender. Assim como essas facções religiosas, que vai ser tudo lançado no inferno porque está ensinando mentira para o povo, né? Lavagem de dinheiro dentro desse sistema todo, né? Continuando aqui, capítulo 25, 31, a partir do versículo 31 de Mateus, 25 de Mateus, a partir do versículo 31, que diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória, nos céus, como fala lá no capítulo 20, a partir do versículo 11 de Apocalipse. Ele vai se assentar no trono, presta atenção. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas.
Bode representa o que? Rebeldia. Sabe onde é que está introduzido o bode? Sabe aonde? Maçonaria. Sabe aonde tem? Nós fizeram uma cultura não, um altar satânico, sabe aonde ali? Se você chegar ali, tem um altar satânico em frente à onda universal. Se você reparar, na parte da base, você vai ver um desenho de um bode lá. Você vai ver um desenho de um bode. Por quê? Bode representa o quê? Rebeldia. É satanismo puro. É o mesmo que está dentro da maçonaria, como eu falei. Basta olhar aquela base. Tem a cultura, bota na parte de trás e olha lá o chifre, né? Com o formato de um bode. Bafomé, que simboliza aqui um demônio, que é adorado pelos ocultistas. Né? O bode e as ovelhas, a ovelha é mansa, não é rebelde. Preste atenção, continuando aqui. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita, quem? As ovelhas. Vinde abençoados de meu Pai, recebei com herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupa, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidaste. Estive preso e foste visitar-me. Né? Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e temos de comer, ou com sede, te saciamos com a bebida? E quando te recebemos como estrangeiro, te hospedamos, ou necessitado de roupa, te vestimos, ou ainda quando estiveste doente, ou encarcerado, fomos visitar-te. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá com toda certeza: vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Né? Quando você ajuda uma pessoa que está do seu lado necessitado, você está fazendo isso diretamente, sabe para quem? Para Deus. Você está fazendo isso diretamente para Deus, não é para homem. Não é para Deus. Por isso que Deus, Ele fala lá que Ele não necessita de ninguém. Aliás, é você que necessita dele. Né? Porque foi Ele que criou tudo. Deus não quer nada de você, Ele não quer seu dinheiro. Mas pega esse dinheiro, se transforma ele em bênção e ajuda uma pessoa que está necessitada, como os moradores de rua que aqui estão, alguns, né? Ajuda eles, né? Vai ser uma bênção. Agora se tu pega esse dinheiro e leva para uma empresa para alimentar bandido, estelionatário, você está sendo maldito diante de Deus. Né? Por isso que ele disse: se você fizesse a um desses meus pequeninos, você acha que esses pequeninos, esses que estão dentro do sistema, pegando dinheiro, gastando com viagem, né? Gastando com um restaurante, vai lá no restaurante, bota um pratinho de um pirão, uma folha de alface, um tomatinho, um peixe, pronto, paga 150. E aí de uma garrafa de bebida, de vinho, porque eles gostam de beber cachaça. Pastor gosta, pastor, padre, ele gosta de uma bebida. Né? São cães gulosos, como fala lá em Isaías. Né? Então, aí você acha que está fazendo para esses caras, está fazendo para Deus? Não. Você está fazendo, sabe para quê? Para bandido. Você está ajudando a aumentar, né, a bandidagem no mundo, as facções religiosas. Né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, é Deus que habita em nós. Você deve se reunir como igreja, sim. Você deve se reunir como igreja. Não tendo um tempo para dizer que é igreja. Não, aqui não é igreja. Aqui é empresa. CNPJ, ali são pessoas jurídicas. Tem uma advogada falando na internet, dizendo quanto é que cobra para montar um CNPJ de uma empresa, de uma igreja. Igreja, né? Ela fala igreja ignorante mesmo, mas não é igreja, é uma empresa. Né? Ali não é igreja, esqueça isso. É empresa religiosa. Continuando.
Já no versículo 41 do capítulo 25 de Mateus diz assim, ó: mas o rei ordenará os que estiverem à sua esquerda. Olha o que é que Jesus vai dizer aos que estiverem à sua esquerda. Presta atenção. Você está buscando a Cristo? Você realmente está cuidando das viúvas e dos órfãos? Ou você está saciando bandido, estelionatário, pregadores do Evangelho, empresários do Evangelho, melhor dizendo? Não é pregador do Evangelho, porque quem prega o Evangelho vai pregar a verdade, não vai pregar mentira para o torpe e ganância. Porque Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala, né, que não recebeu salário para não ser pesado para ninguém. Ele disse: eu neguei salário de vocês para não ser pesado para vocês, pois antes preguei o Evangelho gratuitamente. Aí você vê os caras hoje pregando o Evangelho para ser empresa, né? Fazendo de negócio da palavra de Deus. São bandidos, estelionatários, né? Continuando aqui, olha o que é que diz: mas o rei ordenará os que estiverem à sua esquerda. Ele vai dizer assim, ó: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porquanto eu tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando necessitado de roupas, não me vestiste, encontrando-me enfermo, aprisionado, não foste visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará, com toda certeza vos asseguro, que sempre que o deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer, né? Se você deixou de fazer ao menor que seja, você o deixou de fazer para Deus. Por isso que Deus vai dizer para esses caras: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Pois eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me visitaste, estava enfermo e não me visitaste, né? Estive com fome, não me deste de comer. Se tu não fizeste a um desses, a mim o não fizeste, né? Aí você vê os caras hoje o quê? Fazendo a palavra de Deus negócio, né? Negócio. Infelizmente as pessoas estão o quê? Cegas. Estão cegas espiritualmente. Por isso que Jesus Cristo disse: poderá um cego guiar outro cego? Se um cego guiar outro cego, o que é que acontece? Se tiver dois cegos aqui, atravessando aquela pista ali, atravessando a faixa de pedestre, ou se ele estiver andando aqui com esse batente alto, o que é que acontece com ele? Ele cai, né? Assim essas pessoas que estão sendo guiadas por falsos mestres, falsos pastores, vão cair aonde? No buraco. Porque da mesma forma que eles vão descer ao inferno, as pessoas também que estão seguindo ele, com essas doutrinas de demônio, para lá também vão, né? Agora preste atenção no que está escrito no capítulo 13 de Lucas. Jogo de bala por 50% de desconto, viu? É isso aí, dona de casa. Mini jogo de bala por 50% de desconto lá na loja do Noé. Capítulo 13 de Lucas, que diz assim, ó: isso aqui é para você e para mim, não é só para você, eu tenho que pregar para você e para mim. Aqui, ó: mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverá de ser poucos os que são salvos? E ele lhes ortogou, né? Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão, né? Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora
começados a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis. Comíamos e bebíamos, reclinado ao redor da tua mesa. Assim Judas também comia e bebia reclinado à mesa de Cristo. O que foi que aconteceu com ele? Morreu. Por quê? Negou a Cristo. Assim são esses caras que ficam negando a Cristo, né? Fica negando a Cristo fazendo o quê? Né? Fazendo as mais obras, sendo inimigo de Deus, pedindo para as pessoas dar dízimo, pedindo para as pessoas dar oferta, né? Deturpando a palavra de Deus, né? Mas não prega a verdade, né? E eles falam: como? Eu comia, Senhor, falava do teu evangelho, né? Aqui. Comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. Você acha que é só aqueles que estão no templo que vão ser condenados? Não, muitos que estão pregando na rua também, né? Vai ser condenado também, porque muitos que estão na rua pregando, estão pregando mentira, né? Estão querendo saciar o ego das pessoas, dizendo: ei, tu é uma bênção, chegar aqui a cada um de vocês e falar: ei, meu irmão, Jesus quer te dar vitória, Jesus, ei, vai arrebentar. Isso é um falso evangelho, rapaz. Eu tenho que pregar para você se arrepender, deixar suas imoralidades sexuais, suas idolatrias. É isso que a gente tem que pregar, não tem que alimentar ego de ninguém não, né? Você não sabe o que é que eu passo na rua não, né? Estava pregando ali, ó, a semana passada ali de frente à integração, a mulher se levantou lá, se incorporou lá e gritando: esse rapaz aqui prega aqui, não sei o que, fica falando das imagens de escultura. Eu digo: sim, e o que mais? Aí continuou falando, eu sou calado. Quando ela terminou, eu digo: ó, a senhora de que denominação? Ela disse que era católica. Eu digo: então se arrepende, senão você vai para o inferno, né? Se arrepende, deixa essas imagens de escultura, essa idolatria. Jeremias, vai lá ver o que é que Jeremias falava para o povo de Israel, né? Quando Jeremias foi para o povo de Israel, Jeremias disse: ó, Deus manda avisar vocês, deixa as suas idolatrias, deixe de adorar a rainha do céu. Ei, a gente não vai deixar de... Aí o povo disse: a gente não vai deixar de adorar a rainha do céu não, viu? A gente vai continuar adorando a ela. Sabe o que foi que Deus disse? Deus disse: ó, é isso que vocês querem? Ó, Jeremias, não precisa orar mais por essas pessoas, não precisa jejuar mais por ela, nem clame a mim, porque eu não vou te dar ouvido. Eu já decidi o que é que eu vou fazer por ela. Vai ler Jeremias. Eu vou matar muitos deles à espada, muitos deles vão ser mortos por peste, muitos deles vão ser mortos pela fome. Então não clama, porque eu não vou dar ouvido. Esse povo são rebeldes. Então eu já decidi o que é que eu vou fazer por eles. Pronto. Aí Deus fez o quê? Pediu para que o rei Nabucodonosor fosse, né? Os caldeus fossem lá, Israel invadisse lá, né? E ainda Deus ainda foi bom. Deus disse: ó, se arrepende, diz quando ele chegar aí para matar vocês, não quer rir sobre eles, não quer rir com eles não, porque eles vão matar vocês à espada, né? Mas se vocês se render, ainda vocês vão ser levados presos ao exílio. Né? Sabe o que foi que o povo fizeram? Alguns não quis se render, foi morto à espada. Outros foram mortos com o quê? Com peste. E agora o pior de todo, com fome. A fome era tão terrível que nem mato tinha, os animais não tinham mais para comer, estavam morrendo, e o povo naquela época não podia tocar em animal morto, né? O que foi que aconteceu? O povo teve que virar canibal, o povo teve que comer seus próprios filhos, né? O povo teve que, a mulher falava para outra: deixa eu ver se tem uma mulher aqui com filho, deixa eu ver se tem não, estou vendo nenhum. Aí a mulher estava com filho, pronto aqui, né? Só um exemplo. A mulher chegava para outra que tinha filho e falava: ó, tá vendo esse teu filho aí? Vamos comer teu filho hoje. Poxa, e é assim? Não, mas a gente come teu filho, amanhã a gente come o nosso. A gente come o nosso, porque não tem comida. Foi isso que aconteceu, porque desobediência do povo. Por isso que Deus trouxe destruição. E é assim que tem que ser. Por isso que pela graça sois salvos, mediante quem? Cristo. Porque Jesus, ele veio para isso, para salvar, né? Antigamente o povo era morto à espada, o povo era apedrejado quando desobedecia. O homem, quando estava com a mulher da outra lá, com a mulher lá,
acontecia? O pai levava até os anciãos e colocava na porta da cidade e falava: ó, esse meu filho aqui, ele é rebelde, esse meu filho aqui, ele é beberrão, esse meu filho aqui me maltrata. Sabe o que é que os anciãos falavam? Cada um agora pega uma pedra. Capítulo 21 de Deuteronômio, lê. Cada um agora pega uma pedra e apedreja até a morte. Era assim que acontecia. Porque Deus falava o seguinte: é para que aqui não haja maldição no meio de vós. O mal tinha que sair. Ela tinha que ser um pessoal perfeito ali. Não tinha que adorar a imagem porque era morto. Não tinha que cometer prostituição porque era morto. Uma mulher virgem, se ela tivesse atos sexuais com algum homem, ela era morta, era levada, né? Era levada até ali os anciãos e era morta, apedrada. Se tivesse ali um homossexual também era apedrejado também até a morte. Né? Aí você me diz: irmão, porque hoje não acontece isso? Sabe por que não acontece? Porque a gente está vivendo o tempo da graça. Jesus Cristo está dando para a gente se arrepender. Porém, se não se arrepender, se morrer sem Cristo, desce direto do inferno, vai abrir os olhos do inferno. Para bater a meta do mês, o Megacorra, eliminação, todo mundo passeando. Porta larga, carnaval está chegando, né? Carnaval, os homens se vestem de mulher, as mulheres se vestem de homem, é uma bagunça só, né? A humanidade está sempre para o inferno, na porta larga, né? Então esses homens, eles vão dizer: comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois vós, retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis em praticar o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas do reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Né? Você acha que essas pessoas vão estar no inferno, vai ver a glória de Deus, porém, vão estar no inferno queimando, vai ver lá. Agora vai ver Abraão, Isaque, Jacó, os salvos, porém eles vão estar onde? Excluídos. Aonde? No inferno. Né? Vão ser excluídos, porque não querem pregar a verdade, mas antes querem pregar a mentira. Você que presta atenção, você que está nesse engano, ou você que é pastor, ou você que é líder e religioso, presta atenção que eu vou dizer para você: salvação é só em Cristo, viu? Se você está seguindo outra doutrina, né? Seja Assembleia de Deus, Adventista, Testemunha de Jeová, né? Igreja do Edir Macedo, melhor dizendo, empresa do Edir Macedo, R.R. Soares, né? Que é a empresa da graça, desgraçando a vida das pessoas, né? Essas doutrinas do demônio, se arrepende quanto dá tempo. Jesus está voltando. Se tu não se arrepender, o inferno está aí, tu vai ser excluído, vai ser lançado no inferno por conta da tua desobediência, porque não quer vir para Cristo, mas antes quer servir aqui ao diabo. Se tu quer servir a Mamon, se tu quer servir ao diabo, se tu quer ir para essa doutrina do demônio, vai, mas tu vai pagar um preço caro, porque Jesus Cristo não reina ali dentro, né? Porque quem está reinando ali é a maçonaria, porque a maçonaria ela tanto está dentro da religião como da política, né? Por isso que você vê muitos políticos dentro do quê? De política. Porque eles estão dentro da política? Pela corrupção. Eles estão dentro da política pela corrupção, porque esses caras são corruptos. Se eles estão lá, né, roubando as pessoas dentro da doutrina do demônio, imagina o que eles vão fazer na política. Vê o Silas Malafaia, está envolvido em corrupção, né? Está envolvido em corrupção, né? Porque tudo para ganância, os caras ficando ricos,
Né? Você já viu algum maçom pobre? Não. Por isso que esses caras estão lá, porque eles já entregaram a vida dele ao diabo. E se eles não se arrependem dessa idolatria dele, infelizmente é para o inferno que ele vai. Assim como essas outras doutrinas, né, que quer buscar o engano. Então, se arrependem quando é tempo. Jesus está voltando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é o caminho. Não há outro caminho a não ser ele. Né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim ele falou. Né? Porque só há um caminho que te pode levar a Deus, Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Passou disso é doutrina e demônio. Né? Não caia nessa história das pessoas chegar para você, ficar falando: ei, tu é uma bênção, examina tu. Né? Vai ver as tuas práticas, vai ver se tu está na idolatria, vai ver se tu está na macumba, vai ver se tu está, né, adorando a Aparecida, Maria, né? Vai ver se tu está na bebida, na maconha, na cachaça, e larga isso, porque isso vai te levar para o inferno. Né? Antes, glorifica a Deus, né? Entrega o teu corpo a Cristo, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, não é santuário do diabo, não. Porque se o diabo reina em tu, então pronto, tu está adorando a ele, e por isso que os bodes vão ser lançados no inferno. E Jesus Cristo vai dizer: afastado de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? O inferno não foi preparado, não foi para a gente, mas infelizmente os rebeldes vão para lá. Porque está querendo adorar ele, então pronto, vai descer ao inferno. Foi pela desobediência. Né? E não adianta ficar com raiva. Eu não estou nem aí. Eu tenho que pregar a verdade para vocês. Nem que o povo venha trazer dinheiro para mim, que eu não quero teu dinheiro, não. Né? Quem gosta de dinheiro é pastor. Quem gosta de estar ensinando, que ele fica por aqui ao redor. Né? Religiões, eles gostam de dinheiro, eles amam dinheiro. Né? Eles amam. Ele gosta de mamon. Ele gosta de servir ao Deus do dinheiro, a mamon, ao diabo. Então pronto, se arrepende não vai adorar só Cristo, não, tu vai ver para onde que tu vai. Né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Né? Ouça, porque isso aqui é salvar tua alma. Né? Se tu se arrepender, salvou tua alma, senão o inferno está aí. Deus te abençoe. Pai, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, meu irmão. Estou aqui encerrando aqui a pregação, já estou saindo aqui já. Deus abençoe você, fica na paz. Deus abençoe. Tem aqui muita gente aqui ouvindo, o centro aqui está cheio aqui, né? Por conta dessa idolatria do Natal, né? O pessoal tudo comprando roupa aí, né, para essa idolatria, né? É o espírito natalino, né, meu irmão? É o espírito do diabo, né? O pessoal gosta de adorar o diabo, infelizmente. Tá ali os pessoal da Testemunho de Jeová por ali, né? Eles estavam aqui bem pertinho quando eu botei o som aqui. Eles pegaram e saíram daqui, né? Porque gostam, né, meu irmão, de ouvir o Evangelho, né? Antes são inimigos de Cristo, né? Infelizmente. Gostam de servir ao diabo. Então, se eles não se arrepender, eles ouviram, né? Como Jesus Cristo disse, né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem quer dar ouvido, então pronto. O inferno tá aí, a porta é larga, né? Deus abençoe vocês, gente. Fica na paz.